Se eu tivesse que dar uma só dica para quem tá começando a produzir agora, seria obsessione com a sua persona e com o seu público-alvo. Oi, meu nome é Ana Lia, eu trabalho com marketing desde 2020 e eu sou a idealizadora da Conteúdo e Tal, que começou como um perfil no Instagram, mas hoje é uma agência boutique especializada em estratégias que usam o tráfego pago e o marketing de conteúdo. Recentemente, estudando um pouco mais sobre posicionamento, dessa vez no YouTube com criadores de conteúdo, eu me deparei com um vídeo da Luana Carolina, se eu não me engano, e ela falava sobre a importância de conhecer o público. E ela colocou isso como um dos pontos que fez ela mudar, chegar em outro patamar assim na produção de conteúdo dela e fazer com que ela recebesse muito menos hate. E isso me fez pensar muitíssimo. Porque no marketing a gente entende que a gente precisa ter pelo menos uma base, saber com quem falar. Uma base, assim. Uma base de público-alvo e uma base de persona. Mas hoje é mais que isso. Como a gente está presenciando, vivendo um amadurecimento do marketing, principalmente do marketing digital, que na prática significa que hoje simplesmente fazer post, postar post, fazer alguma coisa ali no Instagram todo dia não vai te dar resultado, a não ser que você tenha uma estratégia. Hoje, com esse amadurecimento, é muito importante a gente escolher e saber com quem a gente está falando. É uma besteira, é uma ilusão a gente achar que consegue falar com todo mundo. Que todo mundo vai se interessar no que a gente tem pra falar, no que a gente tem pra fazer, que a vida é linda nesse sentido. É uma besteira. E às vezes a gente cai nessa besteira, porque é muito mais interessante a gente pensar que a gente vai produzir um conteúdo para todos, que todo mundo vai adorar. Mas a verdade é muito diferente disso. A gente cada vez mais precisa olhar pra câmera, pensar num conteúdo, escrever um roteiro, escrever um texto, pensar na estratégia de marketing, voltada para uma pessoa específica, voltada para necessidades específicas. E por quê? Porque a gente vive num ruído absurdo. As redes sociais são um ruído absurdo. O Instagram, principalmente, é muito ruidoso. É um ruído muito grande. Tem muita gente fazendo muita coisa ali e tem muita gente muito interessante. Claro, tem muita gente que não sabe o que tá fazendo, que é esse negócio de fazer posts todas as horas, ficar postando sem saber o que é, o porquê é, aquelas imagens todas iguais que ninguém mais aguenta. Mas tem muita gente boa fazendo conteúdo, tem muito conteúdo engraçado, tem muita gente que vai pro Instagram agora justamente só pra rir, pra se distrair. E se você tá ali mostrando seu trabalho, trabalhando com isso de alguma forma, né, querendo crescer, querendo atingir as pessoas certas nas redes sociais, é preciso que você entenda quem é essa pessoa. Puxe uma dor dela, puxe uma aspiração, uma vontade, um desejo. Saiba por que ela tá procurando alguma solução ou por que ela se beneficiaria de uma solução que você que tá oferecendo. Isso é tão importante quanto qualquer coisa, isso é tão importante quanto produzir conteúdo. Mas claro, a gente não acha nesse primeiro momento, não é a primeira vez que você vai desenhar uma persona, vai pensar na persona, principalmente se você não tem dados para se basear, assim, dados antigos dos seus clientes, quem que tá interagindo com você, quem que paga melhor e etc. A gente não consegue imaginar, ou às vezes até desenhar essa persona em um primeiro momento e acreditar que vai dar 100% certo, assim, que vai ser exatamente essa pessoa já no primeiro momento. Não é assim. E também a gente não pode travar a nossa produção de conteúdo 100% porque a nossa persona não tá ideal, não tá perfeita. Mas a gente precisa pensar que, além da frequência, além da constância, além de entender sobre os princípios básicos de marketing digital, a gente precisa muitíssimo entender com quem a gente tá falando. Não necessariamente nichar, falar só com o público, mas saber muito bem quem é a pessoa que vai se beneficiar daquilo que você tá falando, sabe? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que oferece serviços específicos. Às vezes, se você é uma pessoa que oferece serviços específicos, você precisa nichar, você precisa escolher com quem você tá falando, porque não vai ter o mesmo impacto para falar por uma senhora ou para uma menina jovem, por exemplo. Um exemplo, a gente vai falar de menopausa. A gente precisa alinhar a nossa comunicação para que as mulheres que estejam próximas, passando ou que já passaram pela menopausa e podem se beneficiar da sua solução, entendam, se interessam e escutem. As meninas mais novas não vão se interessar sobre isso e não é para elas se interessarem, porque se elas te procurarem e você só atender esse nicho específico ou quiser divulgar soluções, serviços, enfim, para esse nicho específico, você não vai conseguir ajudar elas, né? Porque não é o momento delas. Então é mais nesse sentido, assim, da gente entender, da gente pensar e conseguir se destacar. No fim, muito se fala sobre produzir conteúdo autêntico, sobre ser diferente, sobre aparecer nas redes sociais, sobre produzir conteúdo relevante e tudo mais, mas tudo isso vai falar com a pessoa que tá do outro lado. Você não consegue controlar tudo, você pode fazer um conteúdo ótimo, maravilhoso, mas se não interessa pra pessoa que tá te falando, o seu conteúdo não vai agregar. Então, todos esses aspectos muito importantes hoje que todo mundo fala, todo guru de marketing aí, você vai escutar falando, vamos fazer conteúdo autêntico, o conteúdo tem que ser relevante para as pessoas. Como que a gente faz um conteúdo autêntico? Como que a gente descobre um conteúdo relevante? É prestando atenção na pessoa que vai receber isso.
é prestando atenção exatamente no que ela quer saber, o que vai agregar na vida dela. É isso, é dessa forma. Então, voltando ao título do vídeo, se eu tivesse que dar um conselho hoje para otimizar uma estratégia de marketing, para começar a criar uma estratégia de marketing, seria entender muito bem o público, entender muito bem a persona e dedicar tempo para isso. Sabe? Dedicar tempo pra pensar no que essa pessoa consome, o que ela vê na TV, o que ela vê no YouTube. E essa dica é da Luana Carolina. O que ela vê no YouTube? Qual o vídeo que vai interessar ela? Sabe? O que é interessante pra ela aparecer? O que ela vai buscar? O que se ela observar, um título que ela observar, ela vai pensar, putz, preciso saber disso. E esse é um dos grandes segredos pra gente conseguir produzir conteúdo relevante, autêntico, que seja interessante e que te traga resultados. Além disso, algumas dicas rápidas para quem tá produzindo conteúdo agora, tá começando agora ou precisa alinhar a estratégia. Tenha frequência e tenha constância. Não tenha medo de aparecer, não tenha medo de falar sobre o seu trabalho, não tenha medo de se expor, de se posicionar. Fale as coisas que você acredita da sua área. E seja relevante pra vida das pessoas, sabe? Não fique postando só achando que você merece tudo na vida e que porque você tá postando as pessoas te devem alguma coisa. Tenta fazer algo que é relevante pra elas, sabe? Algo que vai ajudar a outra pessoa. A pessoa não necessariamente precisa comprar de você. Claro que você tá postando, tá fazendo sua estratégia de marketing, provavelmente pra conseguir mais venda, mais clientes, mais autoridade. Isso é totalmente direito seu. Mas também pensa que a outra pessoa pode se ajudar, sabe? Você pode ajudar ela, você pode fazer diferença na vida de alguém. Você tenha um propósito. Tenha uma marca com propósito, porque as marcas com propósito são as que merecem ser ouvidas. E claro, se quiser continuar sabendo sobre o conteúdo e conversando comigo aqui, siga o canal, se inscreva no canal e pode procurar a gente no Instagram, que é @conteúdo e tal, que estaremos lá.